Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para quem tem interesse em fazer intercâmbio e você não sabe nem por onde começar. Eu sei bem o que você está passando, porque quando eu estava no início escolhendo como seria o meu intercâmbio, eu tinha muitas dúvidas. E uma das principais dúvidas era o país que eu queria escolher, porque tem várias opções de países, eu vou falar um pouquinho sobre cada opção aqui, e eu vou tentar ajudar você a escolher qual é o melhor para o tipo de intercâmbio que você está procurando. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou enumerar a lista de países mais procurados. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu não sei absolutamente tudo, mas eu já passei por essa fase de pesquisar sobre cada um, de ver o que cada um oferece, de ver preço, de ver clima, de ver duração de curso. Então eu acho que eu posso ajudar um pouquinho vocês fazendo um resumo aqui. Bom, o país mais procurado pelas minhas pesquisas aqui é o Canadá. O Canadá foi sim uma das minhas opções de curso, mas na verdade o que me impediu era porque na época eu estava procurando para fazer faculdade e o Canadá é um dos países que para você fazer faculdade lá, ele exige que você já tenha feito um ano de faculdade no seu país. Então isso me barrou um pouco no início. Um outro aspecto que me barrou no Canadá foi o frio, porque eu sei que lá faz menos 30 graus em alguns estados lá, então o clima foi um empecilho também. E no Canadá, você só pode trabalhar meio período e são em alguns casos apenas. Não é que é livre para o estudante trabalhar em qualquer lugar que ele quiser. A escola que você vai tem que ter um certo convênio com o governo, e existem alguns tipos de trabalho específicos, ou então como se fosse um estágio, ou então tem que ser dentro do campus. Então eu vi que o Canadá não é tão aberto em relação a trabalho, então teria que ser um curso específico que permite que você trabalhe. Em todos os países que eu vou falar aqui, você precisa comprovar um valor na sua conta para provar que você é capaz de se manter, você tem condições financeiras de se manter no país no tempo do seu curso, principalmente em um país que você não pode trabalhar. Por isso que, países que você não pode trabalhar, que você tem muita restrição para trabalhar, geralmente o valor que você precisa comprovar é mais alto. Então, no Canadá, o valor que você precisaria comprovar em 6 meses são US$ 5.000 canadenses. O segundo país que eu vou falar são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito procurado, principalmente para você fazer high school, né? Para você estudar lá com os americanos por um ano na escola lá. Mas também tem opção de faculdade, tem opção de curso de inglês. Eu acho que é um dos países que tem mais opções para você fazer, mais áreas que você pode abordar, seja curso técnico ou curso preparatório de inglês. E é um país que tem mais diferença de valores, porque você consegue os melhores cursos do mundo, que são os mais caros, ou até os mais baratinhos, mais acessíveis. Então por isso que eu acho que é uma opção que o pessoal procura bastante. Nos Estados Unidos, você precisaria comprovar US$ 7.000 em 6 meses. Esse valor pode variar? Pode variar. São as informações que eu encontrei na internet, tá? E lá também você vai poder trabalhar se for dentro do campus. Eu lembro que eu pesquisei bastante isso porque o curso de arquitetura é um curso bem caro. Então eu queria poder tentar pagar parte dos meus estudos trabalhando lá. Mas não dava, porque eu só podia trabalhar dentro do campus, tinha o limite de horas que eu era, acho que era 20 horas semanais, então eu não ia conseguir bancar o quanto eu precisava do curso. Então foi um motivo que me barrou também para ir para os Estados Unidos. Hoje, durante as minhas pesquisas, eu vi que na Califórnia, eu vi um vídeo de uma menina e ela falava que ela conseguiu estudar sem pagar mensalidade. Ela estudou inglês sem pagar mensalidade na Califórnia. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo para quem se interessar. Eu vi só uma parte, é um vídeo bem longo e ela conta bastante da experiência dela lá. Então, pra quem tem interesse, eu acho interessante ver o vídeo. Mas eu queria lembrar que no final do vídeo eu vou falar sobre isso, sobre cursos de graça que a gente vê por aí, cursos muito baratos. Então, aguarda até o final do vídeo que eu pretendo falar sobre isso, tá bom? O próximo país que a gente vai falar é a Inglaterra. Eu poderia falar do Reino Unido em geral, mas eu acho que a gente tem menos informação, né, sobre esses outros países, então eu vou falar só da Inglaterra. A Inglaterra passou sim pela minha cabeça, eu sempre tive muita vontade de estudar lá, mas é um país que é bem caro estudar, porque a Libra é um valor, é mais alto que o euro, o valor da Libra, então é bem caro. E na Inglaterra o clima é complicado, não por ser frio, mas por ser muito nublado, é um país que não faz muito sol, que tá sempre chovendo, tipo São Paulo, assim, em algumas épocas do ano. Então, isso me impediu, além do preço, porque é muito caro também, e o custo de vida é muito alto para morar em Londres, que era onde eu estava pesquisando. Então, é um ponto negativo na Inglaterra, porque é caro. E na Inglaterra você precisa comprovar 1.350 libras por mês. Então faz vezes 6 aí para você saber o custo médio de um intercâmbio de 6 meses. Eu tô fazendo o intercâmbio desse tempo porque eu precisava estipular um tempo que na maioria dos países você poderia trabalhar. Porque geralmente, nos países que eu tô falando que você pode trabalhar,
Se você fizer um curso de menos de 6 meses, não se aplica, porque em muitos deles é visto de turista até 6 meses. Então, eu preferi fazer uma conta de quanto você precisa comprovar em 6 meses por isso, porque na maioria deles é o tempo mínimo que você precisa ter de curso para poder trabalhar. Então, é esse o valor. E na Inglaterra você não pode trabalhar. Então, além de ser um custo de vida muito alto, você não pode trabalhar, então você precisa ter o dinheiro todo para ir para lá. O próximo país da minha lista é a Austrália. E eu tenho certeza que é um país que já passou pela sua cabeça, porque a Austrália, gente, pelo amor de Deus, que paisagens, né? E o clima é bem parecido com o clima do Brasil, então, nossa, tenho um amor assim platônico pela Austrália. E a Austrália é um país que você pode trabalhar, por isso que, ó, passou pela minha cabeça 1 trilhão de vezes. E a duração do seu visto vai ser parecido com a Irlanda, que eu vou falar daqui a pouco, que você tem 6 meses de visto para você estudar e mais 2 meses para você ficar de férias. Mas lá na Austrália, o valor que você precisa comprovar para o governo é de $9.300. Eu acho isso um valor muito alto. E nas minhas pesquisas, na época que eu estava vendo faculdade na Austrália, não apareceu esse valor. Apareceu só hoje, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo. Então, pode ser um valor que varie dependendo do seu curso, tá? Porque eu estava pesquisando faculdade e aí o valor que eu precisava comprovar era equivalente ao valor do curso. Então, eu acho que isso varia, tá bom? O próximo país é a Nova Zelândia, que por incrível que pareça, tem muita gente indo para lá. Nas minhas pesquisas eu vi que tem bastante agência abrindo essa opção de curso na Nova Zelândia, porque é um país que pode trabalhar, e isso é muito interessante para nós, não é mesmo? Mas na Nova Zelândia, o tanto que você precisa comprovar é menor do que na Austrália. Você precisa comprovar mais ou menos $4.200 em 6 meses do curso. Agora, algumas opções que eu gostaria de falar que não estavam na maioria dos vídeos que eu consegui essas informações, então queria acrescentar aqui a África do Sul, que é um país que passou pela minha cabeça sim, não sei se você sabe, mas também se fala inglês lá. E é um país muito barato, porque você consegue associar o seu curso de inglês com o trabalho voluntário, uma coisa mais naturalista, cuidar da natureza, cuidar de animais, de crianças. Então, isso diminui bastante o valor do seu curso. Por isso que é um país procurado, porque quem tem a vontade de fazer um curso de inglês, mas não tem tanto dinheiro assim, é uma boa opção. Mas é um país muito mais cultural, tem paisagens lindas lá na Cidade do Cabo, pelo que eu andei vendo. Então, assim, é uma opção alternativa, sabe? Não é aquela opção mais comum que a gente vê de intercâmbio em cidade grande, Nova York, Londres, assim. É uma coisa um pouco mais natureza, tá? Não sei, pode ser que esse seja o seu perfil. Uma outra opção que eu queria falar é a Irlanda. Irlanda eu tinha ouvido falar, mas era bem pouco. Mas pelo que eu vi, é uma das opções mais baratas que tem. E pode trabalhar. Na Irlanda, você pode trabalhar 20 horas semanais durante o seu curso e você pode trabalhar o período inteiro nas suas férias. Então, você não vai precisar se preocupar tanto com as horas nas férias. E na Irlanda, você precisa comprovar só 3.000 euros. E podendo trabalhar, você provavelmente não vai nem mexer nesse dinheiro. Então, ponto positivo para a Irlanda. Outra opção que já me vem à mente falando de Irlanda é Malta. Malta é um paraíso. Todos os vídeos que eu vi de Malta, meu Deus do céu, o que que era aquilo? É como uma mistura de medieval com ilhas de águas cristalinas, com muita história, umas paisagens assim que é só em filme que a gente vê. Então, Malta eu achei assim uma coisa maravilhosa, um paraíso mesmo assim. Mas tem um problema que Malta é um pouco caro, que você precisa comprovar. São 9.000 euros em 6 meses que você precisa comprovar, o triplo da Irlanda. Eu não sei por que tem que comprovar mais. Eu vi que é bastante tempo que o turista pode ficar em Malta, mais do que a maioria dos países aqui, que são só 3 meses. Mas eu acho que esse é o empecilho, que tem que comprovar um valor maior. Isso vai variar também com a duração do seu curso, tá? Muitas das informações aqui variam se você vai para um país para fazer faculdade ou só um curso de inglês, ou você pretende só fazer um curso preparatório, um business, um técnico. Então, isso vai variar muito, eu tô tentando abrir um pouco o espaço aqui. Para fechar essa parte de países, né, mais específica, queria falar para você pensar um pouco no clima, porque vai variar o clima dos países aqui e isso vai influenciar muito na sua experiência, porque se você é uma pessoa que tem muito problema com frio, como eu, por exemplo, um país como o Canadá pode trazer uma experiência bem complicada no inverno, porque é bem frio lá. E se você gosta muito de praia, aconselharia Austrália, Nova Zelândia, Malta, porque tem paisagens assim maravilhosas. Não que os outros países não tenham, tá? Mas é o forte de cada país que eu tô falando aqui. Os Estados Unidos, eu acho que é o que engloba tudo isso, porque tem frio, tem calor, tem preço alto, preço baixo, mas
é o destino principal da maioria dos brasileiros. Então, lembra do clima quando você for fazer a sua escolha, pesquisa, vê vídeo, vê experiência de bastante gente no YouTube, porque eu acho que isso é um ponto importante e nem todo mundo pensa. O que eu queria falar, que ia ser no final do vídeo, era sobre os cursos baratinhos que a gente vê por aí. Porque nas minhas pesquisas no início eu via muito aquela chamada de vídeo assim: estude de graça não sei aonde, curso de graça, você não precisa pagar nada. E se fosse assim, né, tava todo mundo lá, não concordam? Então, o que aconteceu nas minhas buscas por esses cursos? Praticamente nenhum se encaixava no que eu estava procurando. Primeiro, o que eu queria fazer de faculdade era arquitetura. A arquitetura é um curso caro, é um curso longo e é um curso, de certa forma, raro no exterior. No Brasil você encontra, né, o curso de arquitetura. No exterior é design, urbanismo, planejamento, estrutura. Você encontra o curso fragmentado. É muito difícil você encontrar o curso inteiro. E se você encontra, ele é um absurdo de caro. Então, o que acontece com esses cursos de graça? A maioria esmagadora são de pós-graduação e mestrado. Então eu já vou aqui, ó, economizar um tempo de vocês, que vocês precisam me agradecer por isso. Pode ter certeza que 90% dos vídeos e dos links que você clicar para curso de graça vai ser pós-graduação e mestrado. Provavelmente não vai ser o curso que você está procurando, mas assim, existe. Não, mas nenhum se encaixou no que eu precisava, porque alguns você tinha algumas condições, como estar numa faculdade no Brasil, tinha o Ciências Sem Fronteiras, que quando acaba você precisa retornar para o Brasil e ficar uns 2 anos lá ainda. Tem vários poréns, assim, sabe? Então, toma cuidado com isso, porque você pode perder muito tempo, como eu perdi, semanas, procurando, porque muita gente falava que dava para estudar de graça em vários lugares. Uma coisa importante também que eu queria falar pra vocês é que quando você tá planejando fazer um intercâmbio, tenta se planejar com bastante tempo de antecedência, porque muitos deles você vai precisar de muitos documentos, você vai precisar de um planejamento financeiro, e alguns deles têm data do ano para começar. Como muitas faculdades que eu vi, por exemplo, eu queria começar o curso em setembro. Para começar o curso em setembro, eu precisava ter feito a inscrição em abril, e aí já não dava mais tempo. E aí, vamos supor que dava tempo de fazer a inscrição em abril, mas eu precisava fazer uma prova de inglês, como se fosse o TOEFL, o IELTS, TOEIC ou alguma outra prova que você precisa para comprovar o seu nível de inglês, se fosse para faculdade, tá? Eu tô falando um geral aqui. Então, eu precisaria da prova. Para fazer a prova, também tem data de inscrição, que talvez eu tivesse passado. Então, para evitar esses imprevistos, planeje a sua viagem pelo menos com 1 ano de antecedência, porque aí dá tempo de você fazer tudo que você precisar. As provas, as inscrições, arrumar os documentos, as cartas de recomendação, ou até mesmo se programar financeiramente. Então, e pense também na época do ano que você vai para o país, porque você pode tentar se programar para ir numa época que o clima é mais parecido com o do Brasil. Então, é importante esse planejamento com antecedência para você não fazer tudo em cima da hora, e aí pode ser que dê errado e você joga um dinheiro fora aí e tem uma experiência que poderia ser incrível, mas acaba não sendo tanto assim. Bom, gente, isso aqui, esse tema, ele abre espaço para muitos outros vídeos, porque é uma coisa que eu sei que tem que ser dividido em etapas, porque é um assunto muito extenso. E eu tenho muita informação para passar para vocês sobre intercâmbio, porque, né, eu tô planejando o meu e já tenho muita coisa pronta aqui para mostrar para vocês, mas eu quero esperar um pouco para falar sobre isso. Daqui 1 mês eu já pretendo viajar, então mais perto da viagem eu vou postar vídeos mais específicos e sim, eu vou fazer vídeo falando quanto eu paguei no meu intercâmbio, para onde é, tempo de duração, custo de vida, tenho várias tabelas para mostrar para vocês, agência, tudo mais. Então, esse aqui é mais um vídeo introdutório e eu quero saber também um pouco a resposta de vocês para esse assunto, se vocês têm interesse ou não. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, você quer ver mais sobre esse assunto aqui no canal, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo também o que você quer ver, quais as suas dúvidas, o que eu posso te ajudar. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil e espero você no próximo. Tchau!